Eu vou chamar o meu marido, gestor, administrador, financeiro, já foi marketing também aqui. Enfim, vou chamar o meu marido, Fabiano Teodoro, para contar um pouquinho da nossa história e como chegamos até aqui. Oi, muito legal estar aqui. E nas horas vagas é marido, né? Nas Tudo isso horas nas horas vagas, em vagas é algum marido. momento, é marido. Não, mas é muito legal a gente estar nesse momento aqui, nessa toda essa infraestrutura. Seria legal mostrar para o pessoal, né, tudo que a gente montou aqui Exato. para isso acontecer. E a gente está aqui consolidando toda uma história que começou lá atrás, há alguns anos, né? Lá em Londrina, Em começou, foi a Londrina. primeira, né? Primeiro atendimento, digamos assim. Depois já foi logo em Baiti, enfim. Estou super ansioso aqui para contar um pouquinho dessa De história. tudo. Por onde que você começaria a contar aí pro pessoal? Que difícil, né? Como você falou, a gente começou lá em Londrina. Você tinha o teu trabalho, né? Eu tinha o meu, era coisas separadas, né? Começou aí nossa história. E aí até a gente ter essa vontade de crescer juntos mesmo, assim, com uma coisa única que a gente pudesse trabalhar juntos e ver algo sendo criado por nós. Eu acho que é isso, né? Não, aí já tem uma história legal pra gente começar a contar já. Porque foi no começo ali houve um descasamento de vontades, né? É Porque eu tava verdade. desenvolvendo uma empresa, uma outra empresa lá, eu pensava, putz, a gente vai ter que começar um projeto do zero. E aí falava isso pra você não entendia muito bem. Eu falava, não, mas daí nós dois vamos fazer a mesma coisa e tal. E foi assim uma troca de vontades ali, né? Daí eu falei, não, então tá bom, então eu vou pegar mais projetos aqui e vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E aí passou um tempinho, você falou, não, putz, agora vem, né? Vamos fazer junto. Eu falei, pô, mas agora não dá, É agora eu que tô fazendo outra coisa. hoje pra mim é tão claro que a gente criou juntos que eu até esqueço dessa Dessa época fase. que eu meio que falava, meio que me assustava com isso, né? É. Da gente ter algo único juntos. Porque é diferente, são todas as fichas numa coisa só, né? Não tem plano B, não tem plano backup, né? Não, era eu deixando os plantões, você deixando o seu emprego que você tinha um bom salário fixo e a gente criando algo do zero. Tava na sociedade lá, né? Tirava um dinheiro também, mas assim, era sócio desenvolvendo um outro projeto, né? Isso. E aí vender toda essa história para você e você comprar e falar, não, acho que faz sentido ser junto. E a partir dali a gente começar a construir junto. Acho que foi o nosso primeira vitória, digamos assim, né? Primeiro passo. Primeiro passo, né? E porque assim, eu sempre tinha essa coisa do empreendedorismo, né? E até você demorou para entender o que eu queria dizer com empreender. quem quer empreender, né? E eu falava muito isso para você. Eu falei, não, eu quero ter uma coisa que seja que a gente olhe para trás, que na época eu falava que eu queria olhar para trás, né? E ver, nossa, isso aqui saiu dessa ideia que eu tive. E eu não sei, você pode me falar melhor, assim, dava a impressão que você achava que isso era um pouquinho de egoísmo lá atrás até, né? Eu não consigo lembrar muito bem meu sentimento nessa época, acho que era medo, talvez, não sei. De falar, De não, não dar tem, certo. pode ser que não dê certo. De não Empreender dar pode dar certo. muito certo, se dá Ou muito pode bem, dar dá muito errado. errado. E a gente Exato. perdeu E tempo. perder tempo, dinheiro, que é importante, né? Sim. Casados Novos, né? A gente acabou de casar, então É verdade. foram decisões muito importantes, né? E começou aí, eu acho, até que a gente decidiu. E como eu falei ali, você foi meu marketing no começo, foi o administrador, Fazia secretária, você também fazia secretária, eu fazia nas horas vagas ali secretária, fazia o marketing, fazia todas as imagens. Todas mas não, vamos as postar, imagens. já falava de ter frequência de postagem Desde tudo mais, sempre, né? O que mais? Putz, a gente ia ali tentando cada dia conseguir um paciente. Então, a maneira de converter, de conversar com os pacientes. Hoje a gente vê que a gente fazia, sei lá, 10, 15 áreas, eram nós dois que fazíamos ali no comecinho, Só nós dois, né? A gente fazia toda a estratégia de ações, né? Então era tudo voltado eu e você. Né? Era Tem uma frase que eu gosto de falar desse começo, que é assim, nós começamos
literalmente com um número de celular e uma conta no Instagram. E uma conta no Instagram. Né? Assim, e um único procedimento que eu fazia na época, que era o Botox. Porque, né, sempre a gente vê nesses congressos, vê até hoje o pessoal falando, não, você tem que ter uma infraestrutura, que você tem não sei o quê. E isso veio da meu background de startups, de empreendedorismo. Você tem que fazer o máximo que você pode, com o que você tem, com os recursos que você tem, né? E era aquilo que a gente tinha. Então não dava de esperar ficar perfeito, porque naquela época eu lembro que você já queria ter essa clínica que a gente está hoje. Sim, desde o primeiro momento. Sem nenhum paciente. Eu falo, não é possível. Como é que a gente vai pagar a conta? Zero. A gente vai pagar a conta, né? A gente não tinha nem dinheiro para construir uma clínica assim, né? Não tinha como manter, né? Porque hoje a gente sabe o quanto é caro manter essa estrutura, né? Oferecer tudo que a gente quer para o nosso paciente, porque eu sempre queria oferecer o melhor pensando no paciente, né? Então, um melhor atendimento, uma melhor recepção, um melhor consultório para estar ali receber muito bem o paciente. Mas eu sei que, e eu vejo hoje, muitos foram crescendo com a gente, né? Juntos, aqui em São Paulo, quando a gente, já adiantando um pouquinho, mas a gente já volta lá, mas quando a gente começou aqui em São Paulo, lembra aquela nossa clínica, o consultório, né, super minúsculo, com um pilar no meio. Um pilar no meio, e a gente tem nossas pacientes que começaram lá com a gente até hoje. Então isso significa muito para mim, né, pra gente. Não, exatamente. Não, e a gente saiu lá dessa coisa do procedimento, né? Fazia um procedimento. Eu lembro que tinha paciente que perguntava assim, mas a Mirelle não faz preenchimento? Eu falava, faz sim. Pediu o produto, ainda não chegou, né? E era um período ali que realmente estava atrasando os produtos mesmo. Ainda não chegou e tal, mas assim que chegar a gente agenda e tal. E você não fazia. E às vezes chegava, eu ainda esperava um pouco, estudava muito. Sempre isso. Então, às vezes também, né, a gente vê muito hoje os médicos, quer saber todos os procedimentos, quer saber tudo para começar. Pega o principal, começa a fazer, começa a girar, começa a rodar, e você vai pegando mão para outros. Daí eu lembro, por exemplo, daí a gente já atendia em Baiti, o teu primeiro, eu acho que até passei, a gente fez Botox Day e tal, né, e começou a movimentar não só Londrina, como Ibaiti também, né? Então a gente pode dizer que a gente abriu 2 cidades aí já dos atendimentos, né, entendendo e ganhando carteira. E aí você foi fazer o seu primeiro preenchimento labial. Quanto tempo demorou? 3 horas do primeiro preenchimento labial. Mas é porque foi 1 hora só analisando o lábio, todos os detalhes. Depois mais 1 hora para escolher realmente esse produto que eu quero, fazer anestesia. E depois mais 1 hora para fazer o procedimento com todo o detalhe do mundo. Que hoje eu faço em 15 minutos, tudo isso, né? Eu lembro que eu tava na recepção, né, ali, então preocupado, falei, nossa, tá demorando muito, o que eu faço? Será que eu bato na porta? E depois de 3 horas e pouco, você não, tá e tudo temos bem, essa paciente até hoje, né, que a gente sabe. Tem uma paciente super querida, a gente fiel. ainda, hoje atende em Baiti ainda, né? Pela consideração, pelo carinho e amor que eu tenho com os pacientes de lá, né? Exato. Que a gente cria um vínculo, cria uma história mesmo, né? Que não dá para pagar. Então, exatamente, né? Foram os primeiros que acreditaram nesse projeto. Foram os primeiros. Hoje, por mais que a gente sabe que a gente poderia ficar só aqui em São Paulo, a gente não consegue deixar eles lá, né? E aqui vai acabar, um momento ou outro, vai acabar puxando a gente para ficar aqui mais tempo. Não tem jeito, né? Sim. Mas enquanto a gente ainda consegue fazer isso, né? A gente vai mesclando. E foi isso, né? A gente começou, então, lá em Londrina, Ibaiti. A gente... Parceria, né? Também isso é importante. A gente... então, como eu falei lá, você sempre já queria essa clínica já de cara, né? E daí eu, com a mentalidade ali de startup, de começar pequeno, então, falando, não, a gente tem que ter paciente, tem que ter uma sala. Eu já queria demais, né? Quer dizer, de menos, vamos colocar, né? E aí a gente falou, não, então vamos chamar um meio termo ali, vamos conseguir parcerias com outras clínicas que já estão funcionando, né? E esse foi o modelo que nos trouxe até aqui, na verdade, né? Então a gente fez esse modelo em Londrina para começar a atender, 2 vezes, né? Não deu muito certo a primeira, tentamos uma segunda, bati aqui, mas tá tudo bem. Tentamos uma segunda, e aí fez esse modelo também em Baiti. Isso. Acabou tendo 2 clínicas, mas a gente ficou mais tempo lá com a primeira, né? E depois foi a segunda.
e na parceria, né? Não teve um investimento de tirar dinheiro do bolso ali e já colocar a Isso. clínica. Né? E aí São Paulo veio porque a gente começou, eu fiz a pós-graduação de dermatologia estética primeiro, né, que foi em Curitiba, então eu já comecei atendendo os procedimentos estéticos e depois eu comecei a pós-graduação de dermatologia clínica, daí que nossa história começou em São Paulo, porque a gente veio aqui para São Paulo para fazer a pós-graduação e eu tinha que ficar uma semana, 10 dias no mês aqui em São Paulo para pós-graduação e aí nesse tempo a gente falava, nossa, estamos há 10 dias aqui, tem que começar a atender. A gente até postava alguma coisa que estava atendendo aqui, mas até que um dia, depois de alguns meses, segura né? essa história que eu vou contar uma outra antes, que é engraçado também, mas assim, por que Londrina, né? Por que a gente se conheceu? A gente se conheceu em Londrina, mas a gente não é de Londrina, né? Não, da onde que você é? De Baiti. Onde que fica Baiti? Paraná, norte do Paraná, cidade muito conhecida. Muito conhecida. 30 mil habitantes. Eu sou de Campo Mourão, cidade perto de Maringá. Pra ter referência, já sabe que a cidade não é muito grande, né? Porque se é a cidade por si só. Quando fala Campo Mourão perto de Maringá, quer dizer que precisa de referência. E aí a gente se conheceu em Londrina, né? E agora a gente tem uma competição, né? Toda vez que a gente conhece alguém novo, a gente pergunta se conhece Campo Mourão e Baiti. Campo Mourão tá ganhando, mais gente conhece Campo Mourão. Ultimamente, Campo Mourão, mas por incrível que pareça, Baiti, mesmo lá com seus 30 mil habitantes, muita gente conhece, inclusive aqui de São Paulo, uma das nossas primeiras pacientes, conheci Baiti, depois chegou uma outra paciente que tinha parentes também do lado de Baiti, conhecia, já tinha ido para lá, né, que é uma paciente muito especial pra gente também, então, Baiti por um bom tempo ficou na frente. Ficou. Agora Campo Mourão, agora Campo Mourão tá virando aí. Vamos lá, os mouraenses perdidos pelo país. Mas aí a gente começou em Londrina por causa disso, a gente se conheceu lá, casou, foi morar lá. E começou em Baiti porque seus pais são de lá, moravam lá. Minha família já natal, não morava né? mais em Campo Mourão, Conhecia muita gente, conheço muita gente, por mais que a cidade já cresceu, já, né, não conheço tanta gente, mas tem um vínculo muito importante lá, né? E daí, ou seja, a gente já tinha desenvolvido 2 cidades, né? Londrina já tinha atendimentos e Baiti também. E aí tinha essa oportunidade de São Paulo. Isso. Aí pode continuar. Não, que foi quando eu comecei a pós-graduação, e aí nisso a gente postava que estava vindo aqui e tudo, até que teve um dia que uma prima minha, muito especial pra gente também, então tem várias pessoas assim que ficaram na história. Não vai esquecer da prima que a gente ficava aqui uma semana por mês. Nossa, meu Deus, exatamente. A gente vai jantar quase toda quarta-feira na quase casa toda ainda, exato. A Janete, prima, um beijão, muito obrigado por tudo, por sua causa estamos aqui. Né? Ela falava, vocês vão morar em São Paulo, o que a gente falava? Nossa, jamais, São Paulo não. São Paulo, nossa, eu não falo nunca, porque eu sempre falo isso, né? Falava assim, eu não falo nunca, mas não tenho vontade de morar. Só que a cidade foi chamando, então... A cidade chamou. Aí algumas pessoas foram ficando marcadas na nossa história. A Janete, depois a prima Josi, né, que indicou a primeira paciente pra gente. Eu nem tinha lugar para atender, ela mandou uma mensagem, eu lembro que a gente estava no trânsito, vindo para São Paulo, inclusive, na rodovia, parados na rodovia, e aí eu vi aquela mensagem, olha, tem uma paciente querendo toxina botulínica. Aí eu vou falar que eu vou fazer, nossa, aluga como é que fala? Um coworking, e dá tudo certo. E aí foi aí que a gente começou, né? Só que daí a gente já fazia essas, né? Por exemplo, a gente já tinha passado em Jacarezinho, atendeu onde uma tinha paciente. Surgiu um paciente no meio do caminho. Porque aí já estávamos juntos, né? Eu ainda estava na outra empresa ainda, mas assim, meio que saindo, né? Então, a gente viajava junto e fazia essas cortadas de surgiu um paciente de tal cidade, vamos lá atender, tá no meio do caminho, a gente atende. E era assim. E até que surgiu dessa paciente em São Paulo, eu não precisei alugar
montar um coworking, porque do lado da prima que a gente ficava, a gente encontrou uma clínica de estética, e nessa clínica tinha atendimento médico, né? Só que... Como é que foi também? Foi uma super coincidência, também né? foi, porque nessa semana que a gente estava em São Paulo, a gente chegava na casa da minha prima e ficava lá. Nem saía. Nem saía. Tinha medo de São Paulo, os Tinha capial medo. do interior. Exato, não que eu não tenha ainda, mas tinha mais. E aí a gente foi na padaria, né? Tinha uma padaria famosa lá, comprar um pão de queijo que eu amo. E a gente parou assim, viu uma clínica. Falei, nossa, vou entrar aqui nessa clínica. E eu tava toda desarrumada, né? Tinha saído da pós, né? Tava toda descabelada, de tênis. Falei, quer saber? Vou entrar aqui. O Fabiano só me olhou, ele entra. E aí eu entrei e perguntei, aqui tem alguma médica atendendo? Eu tô com uma paciente, eu gostaria de saber se eu poderia fazer esse atendimento aqui. E aí a Regina, né, que é outra pessoa especial pra gente, foi parceira aí por muito tempo, ela nos recebeu e falou, não, inclusive eu tinha uma outra pessoa aqui que atendia, mas eu tô buscando essa parceria para esse momento. Falei, então... fechou, né? A gente conversou, vimos de uma forma que ficasse bom para nós e para ela também. Então a gente foi recebidos ali super bem e começamos ali fazer a nossa primeira toxina de São Paulo, né? A gente recebeu a paciente e logo em seguida a Regina mesmo indicou uma outra paciente. Uma paciente nossa de Jacarezinho, né? Nossas paradas aí no meio. E viu que a gente estava atendendo em São Paulo, já indicou uma amiga, nossa paciente Flávia, maravilhosa, Flávia, que até hoje, né? Até hoje, foi a segunda paciente. Foi, né? Eu acho que ela foi a segunda. Nessa salinha do pilar no meio. E aí... a Flávia também já indicou algumas amigas. Os anúncios, né? Porque daí a gente começou, como a gente vinha pra cá frequente, eu falei, então vamos direcionar um pouco de anúncios pra lá, né? E aí começou também a vir um público de anúncios. Que a Roseli, por exemplo. Nossa paciente até hoje. Roseli. Cristina. Então, assim, são as pacientes que ali naquele cantinho acreditaram na gente. Que hoje a gente tem muita vergonha. Eu tenho vergonha de lembrar. Eu tinha já na época, né? Eu atendia com vergonha, já pedindo desculpa pela mesa, pela cadeira. Pela maca. Porque antes de mudar, a gente não tinha nem... Depois que a gente mudou, a gente trouxe as coisas do consultório, né? Que a gente tinha investido, quer dizer, ganho, né? Nós ganhamos a cadeira do seu pai. Isso. E daí a gente trouxe pra cá. Mas antes disso era uma maca de estética normal. Então nada de mais salinha. Tanto que hoje eu vejo muita gente falar assim, saímos de uma clínica de 50 metros quadrados. Era 10 metros quadrados que a gente estava. Com um pilar no meio, então... eu nem sei se era 10, bem conversando. Assim, hoje uma das salas aqui é maior que aquela sala. Muito maior. Graças a Deus. E aí foi acontecendo que a gente vinha para pós e acabava ficando até um pouquinho mais em São Paulo para os atendimentos. Quando a gente viu, a gente estava ficando mais aqui do que em Londrina, nossa casa, né? E foi nesse momento que a gente decidiu, né? Vir mudar mesmo, Malicuia. Lá no... Como é que chama aquele bar? Bar da Praça, né? Que no era Bar da Praça. Bar da Praça também é um bar muito marcante pra nós que é na frente da casa da também. prima. Foi o bar que o dia que a gente tava ali comendo e tal, e a gente falou assim, putz, e aí, São Paulo, né? O que vai acontecer pra gente? Vamos encarar São Paulo? Queremos ser grande o suficiente para São Paulo conseguir nos acomodar ou não? A vida do interior tá tudo bem. E aí... Eu gosto de cidade grande, Fabiano também. Então... E a Mirelle naquela ousadia falou assim, não, temos que ser grande, então vamos. E aí viemos. 15 de outubro, né? De 2021. Há 2 anos atrás. 2 anos atrás. Isso, 2021. Então foi aí, nessa época o Fabiano fazia tudo. Ele fazia os vídeos, marketing, né? Os vídeos, a edição, o post, o cronograma que a gente fazia, todo um cronograma de posts, stories, daí eu fazia, que você tem a história dos stories pra contar. Todo mundo fala assim, né? Mirelle, nossa, fala super bem e não sei o que e tal. Primeiro stories da Mirelle.
Porta fechada. Não, você tentou fazer na sala, você lembra? Eu tava ali, tava fazendo as coisas, eu acho que eu tava atendendo alguma paciente ali, tentando agendar e tal. Só vou fazer um stories. E aí você tentou fazer na sala. E daí eu olhava assim, meio de canto de olho, você, para, amor, de olhar. Aí você correu pro quarto e se trancou lá. Olha, não, sem exageros, foram 3 horas. Eu não lembro que foram 3 horas. horas. Foi no mínimo, baixo. Pra mim 3 foi menos, horas, eu só escutava as coisas. Eu falei, não vou nem pouquinho. chegar perto do quarto ali, porque senão já vai parar de fazer. O story de 3 15 horas. segundos. O story de 15 segundos. Que ficou excelente. Não, né? não ficou. Agora eu posso falar, né? Porque agora você faz. Não, mas ficou. Que ficou. Saiu, né? Saiu. Era destravou. isso que era importante, era fazer. Exatamente. Então, gente, ó, pra vocês aí que não consigo gravar, olha, tá aqui, ó. Super estrela agora, que grava assim no meio do shopping. Hoje eu agora tenho essa. lugar. Consigo. Se eu tô com. Se eu quero gravar, eu gravo, né? Exato. O problema é que às vezes a gente não quer gravar, né? Mas quando eu quero, eu sei que tem que gravar, enfim. Faz parte, né, de tudo que a gente tá construindo. Então, eu acho que nossa história muito foi daí. Começou. Tá, daí a gente tava onde agora? Daí a gente começou os atendimentos. Viemos morar aqui. Isso, e daí, uma mudança radical. Você pode falar, que tem até uma pessoa que tá nos vendo aqui que foi responsável pelo próximo passo, que foi em novembro, a gente mudou em outubro. A primeira mentoria foi em novembro. Ai, com certeza, verdade. E nisso da a onde gente... que saiu a mentoria? A mentoria. Nossa, isso vou até chorar. Então, a gente ali, lutando, crescendo, fazendo muitos cursos, né? E muitas pessoas já estavam vindo... Fazendo curso de estudar, isso, né? de estudar. Então, eu estava ali, indo em todos os cursos que eu poderia ir fazendo diversos, e algumas pessoas já estavam vindo me pedir curso, entre elas, na minha grande amiga, assim, que tá aqui, a Amanda, que acreditou, né, muito na gente, assim, tava acreditando no nosso crescimento, porque a gente tava começando ali, né? Acreditando no meu esforço, nos meus estudos, em tudo que eu tava construindo. Já tinha outras pessoas que tinham pedido, a Manu, não sei se você lembra, mas aí o que a gente tomou coragem mesmo, falou, Amanda, então vamos, chama uma amiga sua. Chama uma amiga sua, se ela se animar, a gente faz essa mentoria aí pra vocês duas. E eu, nossa, com super medo, né? Exato, assim, estudei demais pra fazer essa mentoria. E foi um sucesso, né? Tanto foi que um estamos sucesso. Aí agora na 20ª né? mentoria e já com outros tipos de curso, né? A gente tem a mentoria Beauty Discovery, que foi essa que nasceu aí com a Amanda e com a Laura, né? Duas queridíssimas, assim. E a mentora Beauty Discovery, que a gente aborda todos os temas, toxina, bioestímulo, preenchimento, essa turma restrita, a gente sempre acreditou muito nesse nesse formato pequeno, né? Era isso que eu sempre quis. Por mais que, financeiramente, você encher uma turma, vale muito mais o teu tempo ali e tudo. Mas o nosso objetivo era estar do lado, pegar na mão, porque era disso que eu senti falta. Eu fiz tantos cursos, porque assim, eu ia num curso, eu preenchia, mas o médico que eu tava lá no curso nem tava do meu lado, eu nem sabia se eu tava fazendo certo ou não. Tipo, ou fazia só um ladinho, metade de um lábio, metade de um malar, nem fazia alguns procedimentos, eu aprendi sozinha fazendo, nunca fiz com alguém me acompanhando. Então, foi isso que eu senti falta e eu queria sempre essa proposta, né? De ter poucos alunos na mentoria. E aí, o Fabiano me ajudou muito a formatar até minhas aulas hoje, assim, ele me ajuda muito. São aulas incríveis, eu acho que isso a gente não tem o que falar, né? A gente fez a presencial, começou com a presencial, isso. né? Nesse... digamos assim, numa oportunidade de mercado que a gente notou ali, turmas menores, né, vai ter menos retorno? Vai, mas a gente consegue aprofundar muito mais, né? Hoje, se a gente contar todos os alunos que a gente treinou, a gente tem uma comunidade, hoje que a gente chama da comunidade Discovery, né? Que é mais 60 de 60 médicos. Né? Mas, assim, foram ali de 3 em 3, aprofundando o conteúdo. Depois a gente digitalizou isso, né? Então, hoje já é possível
comprar não só a presencial, mas a online separado, às vezes, né, para quem está distante e tal, quer fazer online. Exato. E se você adquire a presencial, você já tem como bônus aí a online também, né? E criamos novos cursos para E a mentoria Beauty Discovery mesmo, ela foi evoluindo, né, com o tempo. Lembra, a Amanda falou, é muito interessante ter um material. Então, a gente foi lá, fez uma apostila. Depois, a apostila eu achei que ficou muito fraca. Quase todos os meses eu vou lá e mudo alguma coisa, eu acrescento algo. Em cada mentoria, cada mês que a gente tem aqui, que a gente recebe médico, a gente estuda, a gente entende o que aquele médico tá buscando, né? A gente tem a Beauty Discovery, que a gente já tem um cronograma de tudo que a gente vê, e tem a mentoria Private também, que recentemente a gente lançou, que daí a gente foca exclusivo no que o médico quer ver. Que eu acho que isso é o grande diferencial, né? Já continuando o jabá que a gente está fazendo aqui, o jabazinho da mentoria, mas é importante, porque se foi uma preocupação mesmo, né? O nosso começo foi muito difícil, assim, daí colocando o teu começo como a parte técnica, o nosso começo de clínica e tudo mais, né? Conseguir conteúdo. É claro que depois a gente pode até falar mais disso, a gente teve uma estratégia aí, né? De conseguir, identificamos uma referência no mercado e seguimos ela e tal, mas mesmo nessa estratégia teve alguns gaps. E aí a gente criou esse treinamento para dar um passo a passo, né? Porque, você vai para o mercado, tem 300 mil técnicas, né? E o médico é aquele cara sedento por conteúdo, que sempre quer ter a maior segurança do mundo, quer aprender todas as técnicas possíveis. Ele falou, não, peraí, vamos dar um caminho igual a gente fez. Ele não fez um botox, depois foi lá e foi para um preenchimento, depois foi para o bioestímulo. A gente fez na prática esse passo a passo, né? E agora a gente tem a oportunidade de ensinar esse passo a passo que a gente fez, que você modelou, E outra coisa que a gente quis muito agregar na mentoria foi essa parte da gestão. Por mais que você fala rapidamente ali, mas eu acho que nós médicos, a gente esquece um pouco disso. A gente tem dificuldade de cobrar, de passar valor, de entender o nosso valor, que é muito grande. A gente investe muito dinheiro para hoje estar aqui, para cada médica que eu conheço, eu sei o tanto, assim, de esforço, não só financeiro, né, mas o esforço mental, físico, assim, tudo que a gente deixa de lado da família, de amigos, de relacionamentos, que muitos, né, a gente, né, eu vejo minhas amigas, tudo casaram mais cedo, tiveram filhos mais cedo, então a gente vai postergando tudo, isso é um valor, assim, que não dá nem pra colocar ali. Os finais de semana, quantos finais de semana? Finais de semana. Projeto, até a gente tá casado há 5 anos, a gente não tem férias, tipo assim. Vai e muitos que eu conheço. Exato. E trabalhando, pensando em coisas, estudando, né? Então, assim, é uma dedicação muito, igual eu falei, eu sempre quis entregar o melhor pro paciente. Então, eu queria muito, assim, se eu tava fazendo um botox, tinha que ser o melhor botox para ele. Um preenchimento, o melhor preenchimento daquilo que eu pudesse entregar para ele. Sim. E para o médico que vem aqui, né, falando da mentoria, a mesma coisa. Então, assim, eu quero entregar o melhor que eu posso, né, que eu consiga, assim. Então, e eu vejo essa dedicação em todos os médicos que vêm aqui. Eu falo que é muita conexão, né? Isso a gente agradece muito a Deus, assim, de colocar sempre pessoas do bem, pessoas que pensam como a gente, que têm a mesma sintonia, o mesmo tipo, né, assim, de pensamento. Então, é gostoso, né? Fica uma coisa, uma troca. Sim. Essa parte da gestão é bem curiosa, porque pra gente foi acontecendo, né? Então, assim, tem esse background aí, digamos, de ter trabalhado na indústria, ter tocado muito projeto, depois ter ido, mexido com startup, entendido muito metodologias ágeis e tal, e trazido isso para um mercado que era muito convencional ainda, né? Então, você tem que fazer o investimento e correr atrás e tal. Então, você trazer essas coisas de antes feito do que perfeito, isso é coisa de startup. O pessoal que fala em startup, né? De você fazer o mínimo que você pode com os recursos que você tem. E a gente foi fazendo muito isso, né? E agora está acontecendo que as pessoas estão me pedindo esse treinamento. Eu vou precisar fazer de gestão. Assim, qual que é a verdade? Há muito tempo já, né, amor? A gente insere isso dentro da mentoria, né? A gente insere. Mas, assim, é mais
num bate-papo Um ali, claro, a gente almoço, dá né, que a ferramentas gente faz. e tudo, mas não é um passo a passo organizado, né? E talvez esse seja o próximo passo da gente trazer. Assim, gestão, eu tô segurando, eu não tô fazendo antes feito do que perfeito, né? Porque tem muita gente falando muita coisa aí, né? Mas a nossa história, eu acho que ela fala por si só, né? Fala. Foi uma salinha muito pequena, que a gente saiu sem ser nossa, nada, a gente não fez investimento em nada nessa sala, né? Nada. E hoje estamos aqui com o nosso espaço, que não é a parada definitiva, com certeza, mas certeza. a gente não, pode pra comemorar gente, a gente vitória, olha, né? já conseguimos investir numa tecnologia, já temos o nosso próprio espaço, né? Então, foi tudo ali do nosso suor mesmo, assim, tipo, trabalhando muito. Conseguimos contribuir com outros médicos também para ter esse, né? Quem está dentro do programa dos partners aí tem tudo isso que a gente construiu na mão aqui, né, para desfrutar, para não precisar passar pelas mesmas dificuldades que a gente passou, né? Talvez um próximo passo seja isso, né? E tudo foi meio que estratégia, até mesmo eu pincelei ali para a gente falar um pouquinho disso, talvez seja interessante falar. Até mesmo na escolha ali, porque assim, né, quando cai, eu lembro do slide que eu coloquei lá do Steve Jobs, não sei se você lembra do Steve Jobs. Na primeira palestra que eu dei. Porque, assim, na minha cabeça, sempre você vai entrar numa área, você tem que escolher as referências daquela área. Porque, e hoje ainda cada vez mais, né? Tem milhões de pessoas que quer seguir todo mundo e tal. Mas quem quer a referência, né? E nesse processo a gente deu muita sorte, né? A gente achou uma referência no mercado, que é a doutora Patrícia Leite, que a gente se identificou muito, que é muito agradecido. E a Mirelle vai falar mais, mas assim, que a gente é muito agradecido por todas as oportunidades que a gente teve com ela. E começou a seguir tudo ali com ela, desde a parte online, né? Até depois os cursos presenciais. E depois teve a oportunidade de um projeto que a gente levou para ela, né? Da estação corporal, dela comprar e falar, não, Mirelle, vem cá. Isso aqui, foi divisor de águas aqui para nós, né? Fui crescendo muito do lado dela também, né? Tendo essa oportunidade de estar com ela, de aprender com ela, né? Então, assim, é só... De sair daquelas dúvidas básicas. De dúvidas básicas até agora as mais avançadas. Ser coordenadora da pós-graduação que ela tem em BH, né? Só tenho gratidão mesmo para ela e toda a equipe, né? Mas principalmente para ela, que foi quem acreditou. A equipe até brinca, fala, quem que era essa Mirelle aí que a Patrícia estava chamando? Pois é, né? Então, assim, todo mérito e gratidão para ela mesmo. E isso faz a gente querer estar com... quando a gente está com pessoas que estão, eu acho, assim, estudam muito, que estão vendo outras coisas, a gente se anima, né? Cria uma conexão. Então, assim, me impulsionava. Sim. Me impulsiona até hoje, né? Sempre quando eu tô com ela, me impulsiono, eu quero ser melhor. E eu acho que se conectar com pessoas que faz a gente querer ser melhor é o principal. Não, isso foi realmente um divisor pra gente, porque a gente não ficava vendo, daí olhando da parte de negócios, né? A gente não ficava vendo um monte de técnicas diferentes, por mais que ela por si só tenha uma diversidade, né? Mas a gente daí eu focava em algumas, nas principais. Ia modificando aquilo que para mim era mais... Eu via frente, com o meu né? olhar, isso. E aí você consegue ter um norte e sair daquela barreira inicial de estar perdido, né? E a partir daí, a gente teve diversas oportunidades, tem oportunidades até hoje. Então, assim, foi um divisor de águas pra gente. A gente é muito grato por essa oportunidade que a doutora Patrícia e toda a equipe deram pra gente, mas principalmente ela, né? E hoje, o mínimo que a gente pode fazer contribuir ainda com os projetos dela e dar agora a nossa cara, né? Passar esse legado para frente, porque a gente tem uma dívida com isso, com esse processo, né? A gente tem que passar isso para as outras pessoas e é isso que a gente oferece aqui, né? Assim, ajudar também outras pessoas a ter esse começo, né? Que foi tão difícil para a gente, sem ficar divergindo muito. Às vezes faz muito curso que não tem retorno e é tudo muito caro mesmo, nessa área médica, o povo... sei lá, né? É complicado. E daí você vai lá, às vezes, num treinamento e não consegue pôr em prática ainda, e não tem um pós. Então, a gente trouxe tudo isso para o nosso projeto, né? Eu acho, sim. E é o que eu falei, custa, porque para todo mundo custou chegar ali. Tem isso, né? Para ninguém foi, igual eu falei, custa financeiramente, custa tempo, custa distância, custa você deixar coisas da sua vida. Então tem valor, cada um tem seu valor mesmo.
né? Eu acredito muito nisso. E aí a gente estava aqui em São Paulo, começamos a mentoria, acho que falamos basicamente da história. Na verdade, sim, a gente estava lá naquele bairro do Higienópolis, né? Isso. E a gente fez, pela questão ali da clínica, né? Que a Regina tinha 2 clínicas e uma clínica não estava muito bem, ela acabou fechando uma clínica e mantendo só a outra. E aí a gente fez uma transição de bairro aqui dentro de São Paulo, né? Já teve esse desafio também de transição de bairro, né? Isso, Começar a gente veio para o Itaim. Ali no Vila Nova Conceição, inicialmente, né? Isso. E ali foi crescendo nossos atendimentos, fizemos parcerias com o salão de beleza também, né? Sim, nossa, super parceiros da gente ali, Isso, né? Tivemos outras parcerias de Ricardo próprias e Ana, pacientes, né? Que foram lá e gostaram muito da gente, começaram a indicar, então a gente chama de embaixadoras, né? Daqui da clínica, e começaram a indicar, então isso foi crescendo, né, o nosso número de pacientes, até que a gente viu que o lugar que a gente estava pequeno, e a gente montou, né, essa estrutura, que é só o começo ainda também dos nossos sonhos, né? Mas aí já funcionou bem, porque assim, aquela história, né, eu gosto de falar isso aqui, né, que é bom quando o lugar te expulsa, né, não quando você tá, porque o que acontece, né, na parte, falar um pouquinho de gestão, né, quando você vai mudar para um lugar maior, que você não tem a carteira, a própria empresa não paga, então você tem que injetar muito dinheiro. Dá certo também? Dá, mas tem que prever que você vai gastar naquela obra, mas você vai gastar depois para a clínica ficar aberta, porque você vai colocar lá funcionário e toda essa infraestrutura que a gente tem aqui agora. Imagina se não tivesse paciente entrando, fosse lá no começo, que a gente, né? Quanto hoje que a gente faturava eu vejo. Lá. Então, assim, não paga hoje conta. Eu vejo que então, não o capital queria pagar. Necessário, dá certo. Tem, a gente vê. Às vezes fica negativo por muitos meses e depois o positivo que fica começa a pagar aquele negativo. Mas assim a gente foi mais pé no chão. E tá crescendo. Exatamente. Assim, eu gosto de falar também que na parte de gestão aqui, tem certo e errado. Tem muita gente que gosta de falar, é certo fazer isso errado. Não, você tem boas práticas e muitas vezes aquela boa prática às vezes não funciona para você ainda. A gente faz de um jeito aqui, vai falar pro outro não dá certo. Porque tem muitos fatores, né? Mas pra gente vem dando certo assim, né? Em vez de chegar e vir com um caminhão de dinheiro, que ele não existe. Não existe. Caminhão de dinheiro. Mas vir com um caminhão de dinheiro para montar o lugar e depois para sustentar esse lugar, a gente tá indo conforme a gente o movimento vai nos... Agora a gente foi um pouquinho pra frente, isso. Né? Que chama até de alavancagem. Riscos, a gente né? alavancou um pouquinho. São riscos. E só que a gente acho que se você faz o que você gosta, se coloca amor, coloca fé, Deus e pessoas do bem, até aqui esse podcast também, né? Também. Como esse é um podcast mais informal, não tinha como deixar de agradecer a equipe do podcast aqui, né? Porque Marcelo e Érica, meu Deus do céu, eu falo, né? Que assim... Era para ser São Paulo, aquilo que eu falo que eu nunca imaginava São Paulo e de repente Deus vai colocando pessoas que somam, que querem ver a gente crescer, que fala assim, não, vem cá, vamos. Assim, é Deus, não existe outra coisa. Esse projeto nunca iria sair do papel sem vocês. A gente uma vez sonhou, mas assim, ficou... sei lá, na gaveta, nem na gaveta entrou. De tão que foi uma ideia que a gente conversou numa vez. E que eu achava até que era surreal, tipo, algo que, muito difícil, impossível acontecer. Impossível. E tá acontecendo. Tá acontecendo aí. Porque Deus vai somando pessoas do bem com a gente, que, assim, é Deus. Eu tenho uma fé e acredito. O nosso esforço também, porque a gente se dedica muito, como a gente falou. Se abdica de estar com a família, de estar, assim, com amigos, de poder se reunir, assim, como amizade mesmo, né? A gente se reúne para trabalho, né? Às vezes fala, vamos sair, jantar, mas a gente deixa esse tempo, porque o tempo do trabalho consome. Então, eu acho que é toda essa união que faz a gente crescer, né? E aí é isso, aí começamos a montar a equipe, né? Antes de vir para cá, a gente começou a montar a equipe.
Veio a Amanda primeiro ou a Melina? Amanda. A Amanda veio primeiro secretária. nossa secretária. Depois foi a Melina, parte de marketing, que hoje daí é nossa agora assessora o Fabiano. geral. Né? O que dizer lá? Você agora, marketing, você nem entra mais. Nem entra mais. Nossa, a Melina salvou minha vida. Salvou a vida. Esse negócio do marketing era complicado, porque eu fazia arte lá, a Mirelle não gostava. Daí eu olhava e falava assim, puta, mas isso aqui tá bom. Dá pra ir pra frente, isso aqui tá bom. Daí, não gosto disso aqui. Não, precisamos de alguém de marketing. E a gente tentou 2 equipes, né, antes. Antes da Melina. 2 equipes antes, por motivos, né, não deu certo. Não deu. E aí a Melina marcou, eu não sei. Era isso minha a gente paciente não sabe. também. Não, mas ele não sabe se ela marcou com segundas intenções Será, ou não. hein, Melina? Ela marcou um Botox, eu lembro disso. Ela marcou. E aí não, mas fui eu que falei na consulta, porque na Isso, primeira consulta que o paciente chega, eu sempre sento com ele, faço todo, né, a anamnese ali, pergunto. E aí, conversando, ela falou que ela trabalhava com marketing. Isso. E nesse dia, justo nesse dia, a gente tinha acabado de romper com outro marketing que a gente estava, e eu tava totalmente perdida, assim, preocupada, tensa. E aí eu falei, vamos dar oportunidade para ela. Gostei do jeito, né, assim, do trabalho dela. Gostei do jeito dela, mas vamos ver, vamos conhecer. E tamo aí assim, junto, não largo por nada. Nem você, hein, Melina, me larga. A gente nem indica muito. Né? Tá fazendo muito trabalho para os partners aqui da clínica também, né? Tem já uma carteira de médicos que ela nem aceita direito mais, né? Nem aceita, porque já tem... Isso que é o bacana dela, perto de algumas, né, outras assim, que ela não pega mais. Né? Se ela não dá conta, ela não vai pegar. Né? Então... E foi um divisor de águas pra gente também na parte de marketing. Algo que eu sempre quis foi ter frequência de postagem e depois fazer o extra, né? Então, ter esse básico, né? Que eu falo ali, mas aí depois ir fazendo o extra. E ela conseguiu manter esse básico que a gente nunca conseguia manter, que é a postagem ali todos os dias, tem feed com conteúdo novo, diferenciado. Todos os dias. E aí a gente traz mais conteúdos ainda. Ela né? força a gente a ter vida social, às vezes. Vocês têm que postar alguma coisa, vocês têm que sair, jantar, postar alguma coisa pessoal. Deu Melina, mas não tem. Mas sai, Cadê tem uma que foto fazer. de vocês? Daí só a foto de trabalho. Só de trabalho. Ou do casamento. Casamento. Enfim, né? Mas Daí faz a parte. Melina e nossa equipe é super enxuta. Agora, recentemente, que a gente trouxe a Giovana, que alguns de vocês, pacientes, já devem conhecer, nossa concierge aqui da clínica, para a gente, mais uma vez, a clínica pedindo para a gente o atendimento diferenciado. E melhorar, né, o atendimento, desde que o paciente chega aqui na clínica, né, ele passa por toda a recepção, pela nossa salinha ali VIP que a gente chamou, né, para se preparar já para o atendimento. Então, a gente vê que estava precisando mais de mais pessoas, né? E se Deus quiser, daqui a pouco vamos precisar mais ainda. É isso aí. Então é isso aí, essa pequena história aí. O que mais que você quer falar? Eu acho que é isso. Você acha relevante? Eu acho que a gente falou E agora tudo. O projeto do podcast, então, até para dar o gancho para os próximos vídeos que vão vir aí. Vão vir. Que é a proposta, trazer inicialmente os nossos médicos aqui da clínica, né, até para mostrar um pouquinho mais para os nossos pacientes. Do que cada um tem faz. agregado aqui, né? Então, assim, a gente também é muito grata por cada um deles, né, que estão aqui e somam com os atendimentos, eu vejo a vontade de cada um de crescer, são todos, assim, com a mesma sintonia que a gente, buscando conhecimento o tempo inteiro, que isso a gente preza muito aqui. Então, essa busca de estudo, de estudar, de trazer novidades, cada um ali, né? Temos várias na área da dermatologia, mas que cada uma tem um foco ali que gosta mais. E isso só soma, né? Temos a endócrino, nossa cirurgiã plástica, né? Então, tá somando, aí, né? crescendo. Agora elas vão estar aqui nesse podcast para falar um pouquinho do que elas fazem. E a propósito do podcast é até mais que trazer só a nossa equipe aqui também, né? A gente quer expandir isso e que elas tragam também convidados para falar de assuntos gerais, né? E que isso explore os nossos 3 pilares aí da clínica, né? Que é vida e saúde. Então a gente vai trazer não só assuntos ligados
diretamente a estética, né? Mas também sobre vida e saúde. Envelhecimento natural, né? E o embelezamento saudável, né? Ou o contrário. O envelhecimento saudável e a beleza natural. Beleza natural, né? é isso mesmo. A beleza natural, sem exageros, né? E o envelhecimento saudável, também sem exageros, né? Com a proposta diferenciada aí. Isso. Que a gente está propondo. Né? Então, acho que é isso. Ver o paciente como um todo, né? Isso é muito importante pra gente. É o que desde lá do meu começo do início era isso. Eu queria ver o paciente como um todo, né? Não só ali a beleza. De nós, como médicas, né? É difícil ficar focado só ali, só a toxina botulínica, só o injetável. Não, a gente quer tratar o paciente como um todo, entender mais dele. E a beleza com o envelhecimento, ela tá muito ligada, né? Ligada à autoestima, à autoconfiança, a saúde, né? Física, mental do paciente. Então, hoje a gente consegue trazer isso para o paciente aqui na Beauty Discovery. Esse olhar geral, né? Do ser Esse humano olhar como geral. um todo, né? Quem sabe até às vezes alguma coisa psicológica também. Com certeza. Estamos acho aí que, sem limites, né? A gente quer somar cada vez mais. Exatamente.